Antes da gente começar a falar desse capítulo, um spoiler sem contexto pra vocês. Eu vi essa imagem e eu lembrei daquele videozinho daquela mãe deixando o bebê bater a cabeça e falando, não mãe, tá tranquilo. Não, mamãe, tô tranquilo. Minha cabeça bateu ali, mas nada demais não. Foi só um susto, amassou só um pouquinho. Se fosse o Kinemon nesse capítulo, não, Momo, tá tranquilo. O Kaido só me deu uma porretada aqui na cabeça, mas amassou só um pouquinho, assim. Só quebrou as espadas, tá tranquilo. Mas agora, sério, sem piadinhas. Capítulo 1014 de One Piece. Que capítulo visceral. Aquelas duas últimas páginas. O Kinemon, ele derrotando o Kanjuro finalmente. E depois, ele sendo destroçado pelo Kaido. Aquelas duas últimas páginas foram lindas. Mas antes disso, antes da gente tocar nesses pontos, a capa do capítulo. Vocês gostam de referência, né não? Então a capa desse capítulo, ela mostra o Law sendo encarregado de capturar um tigre em uma tela Byobo. Essa capa, ela foi inspirada no conto japonês chamado Ikkyu-san, que inclusive teve um anime feito pela Toei Animation, vejam só vocês que coincidência, no ano de 1975, então é antigo pra caramba. Teve uma adaptação em anime desse monge contando essa história também, assim como na capa desse capítulo. Na verdade, se eu não me engano, tem outras historinhas, né? Uma série em anime, né? Então são várias historinhas, mas uma delas, inclusive, é justamente o contexto que a gente viu nessa capa, ele tendo que também tirar um tigre de uma tela Byobo. E lembrando, antes da gente começar, se você ainda não for inscrito no canal, toda semana tem vídeo comentando mangá de One Piece. E um detalhe aqui, hein? Tem um vídeo muito especial sendo preparado com o maior cuidado do mundo para ser lançado, se tudo der certo, até semana que vem. Uma série de vídeos que eu tô querendo fazer aqui de forma mais elaborada, enfim. Galera, se liga, o negócio vai ser maneiro, então não deixe de estar inscrito e também aproveitar para ativar o sininho para não perder a notificação quando esse vídeo sair, beleza? Mas o capítulo ele começa mesmo com o Luffy seguindo em queda livre até o mar. Ele realmente caiu no mar, ele não foi salvo por ninguém, pelo menos até o momento. Antes da gente começar a cogitar quem pode ser que salve o Luffy, já que ele caiu no mar agora, né? Algumas coisas aqui, né? Sobre a derrota do Luffy em si. Por mais que a gente percebesse que o Luffy ele estava conseguindo se manter em batalha, teoricamente aqui, ó, de igual para igual com o Kaido, a gente tem que considerar algumas circunstâncias aqui, né? A gente tem que considerar aqui o quanto cada um desses personagens estava gastando da sua barra de energia de haki. Você vê que o Luffy ele estava esgotando toda a sua barra, enquanto o Kaido ele tinha uma barra muito maior do que a do Luffy. Não só barra de haki, mas também ali a sua barra de vida, a sua barra de resistência ali, ó, com certeza muito maior do que a do Luffy. Então, por mais que eles estivessem de igual para igual, o Luffy ele estava tendo que se esgotar muito mais do que o Kaido em batalha para conseguir se manter ali, pelo menos tentando se manter de igual para igual com ele. No fim, acabou que esse foi o resultado, né? Então, por mais que um personagem, isso serve pra gente prestar atenção em outras batalhas também. Se determinado personagem tá levando a luta completamente a sério, se ele tá lutando com tudo, enfim, existem essas outras variáveis, além do simples fato deles terem se mostrado ali pareados. Mas o Kaido, ele diz algo interessante, que o Luffy, ele não poderia se tornar o Joy Boy. Curiosa essa fala dele, né? Curiosa essa fala dele, de onde ele sabe a história do Joy Boy, como ele consegue fazer uma referência como essa, como ele consegue teorizar de que o Luffy ele talvez pudesse ser o Joy Boy, né? Será que ele ouviu alguma coisa do capitão dele? Eu acho que faz muito sentido, né? Começando a teorizar aqui, eu acho que faz muito sentido que ele tenha tido algum conhecimento de mundo, mais especificamente sobre isso, partindo dos conhecimentos do próprio Shebeck, o capitão dele, o antigo capitão dele, né? Afinal, o Shebeck ele sabia de outras coisas do mundo também. Ele sabia, pelo menos teoricamente, ele provavelmente sabia do trono vazio lá em Marijoa, porque ele dizia que queria ser o rei do mundo. Pelo menos, né, segundo relatos do Sengoku, ele queria ser o rei do mundo também. Então isso não é à toa. Provavelmente ele sabia da existência do trono perdido, provavelmente ele sabia da existência da história do Joy Boy. A pergunta que fica é como ele tinha esses conhecimentos de mundo, mas o fato é, ele sabia de muita coisa e talvez isso tenha respingado também no próprio Kaido. O Kaido indiretamente acabou também ficando sabendo de algumas coisinhas. O que o Sengoku ele fala de forma geral é que o Shebeck ele se envolveu com muitos tabus nesse mundo, então fica aí nessas hipóteses do que ele realmente sabia, em que tabus ele realmente decidiu se meter. Agora sobre a definição
de Joy Boy, né? Por que o Kaido ele relacionou o Luffy ao Joy Boy? Isso claramente serve aqui pra gente cogitar a possibilidade do Kaido ele mesmo saber sobre a definição do que seria exatamente um Joy Boy. O que diabos é um Joy Boy? Joy Boy, pelo menos pra mim, parece muito mais um símbolo, parece muito mais um conceito do que uma pessoa em específico. A pessoa do século perdido que recebeu esse apelido provavelmente tinha o seu nome próprio também, né? Mas acabou recebendo esse apelido e pode ser que o Luffy ele também receba esse apelido mais pra frente, né? Primeiro por questão da personalidade dele. Ele tem uma personalidade, cara, que não tem nem o que falar, né? Pela própria definição, pela própria tradução do que significa Joy Boy, garoto alegre, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Inclusive, dá pra gente cogitar que talvez o próprio Roger talvez se encaixasse um pouco nessa definição de Joy Boy, né? Eles também são muito parecidos, mas por algum motivo, talvez por questão da limitação de tempo de vida, o Roger ele não tenha conseguido finalizar o sonho do Joy Boy, por exemplo, de trazer toda a raça dos tritões para a superfície. Talvez por isso, talvez por outras questões também do Joy Boy ele não ter conseguido fazer determinadas coisas que ele queria fazer, que ele prometeu fazer. Talvez por isso o Roger ele também não conseguindo executar tudo isso por conta da limitação de vida que ele teve, talvez por isso ele não tenha adquirido também esse apelido. E no caso do Luffy, é quem vai realmente passar a receber esse apelido de Joy Boy, não só pela personalidade dele, que bate provavelmente exatamente com a do Joy Boy do século perdido, mas também pela execução das ações. As ações baterem com as ações que o Joy Boy ele queria realizar no século perdido. Agora, quem é que vai salvar o Luffy? Só existe uma pessoa até então capaz disso. E essa pessoa já fizeram até fanart. O My Best Friend do Luffy, Sharoto Katakuri. Esse é o homem. Quando eu vi essa imagem eu fiquei, cara, eu só consigo dar risada, mas eu fico, mano, realmente seria foda. Imagina se esse cara não aparece, né? Mas a única possibilidade dele aparecer aqui, já deixando claro pra vocês, a única possibilidade dele aparecer em Wano é na forma zumbi do Moria. Fica claro isso aqui pra vocês já. Agora, se a gente for pé no chão, a primeira possibilidade que a gente tem é o submarino do LoL, que até então não tinha atracado em Onigashima, e depois que Onigashima levantou o voo, é bem capaz do submarino ele ter que passar a perseguir, ele estar perseguindo Onigashima debaixo do mar. Então pode ser que perseguindo Onigashima eles tenham ali contato, né? Que nem, por exemplo, a Capitã Marvel não conseguiu achar o Homem de Ferro lá no meio do espaço. Pode ser, por exemplo, aqui que a gente veja o submarino do LoL conseguindo encontrar o Luffy mesmo submerso. É a opção mais viável e mais pé no chão, mas existe outra que está sendo cogitada aí que eu diria que não é nem impossível de acontecer. Na verdade, parece ser um tanto viável pelas evidências que tiveram nesse capítulo envolvendo o Momonosuke. E falando nele, a gente vê o Yamato, o Momonosuke e a Shinobu, eles três, na verdade, né? Eles aparecendo na mesma página, por mais que eles tenham se separado, a gente vê, no caso, o Yamato separado dos outros dois, mas curioso que eles apareceram na mesma página ali, afinal, né, eles estavam trabalhando juntos até pouco tempo atrás. E a gente vê o Momonosuke dizendo, depois de ter lido parte do diário do Oden, de que ele realmente não pode se permitir morrer. E essa fala é muito importante não só pelo futuro de Wano, né? Obviamente o Momonosuke ele tem que levar o legado do Oden adiante dentro do país de Wano, mas essa responsabilidade toda ela se reflete também do lado de fora, se reflete também numa responsabilidade maior do que isso, né? A gente sabe que o Momonosuke ele tem a habilidade de ouvir a voz de todas as coisas. E pode ser que isso tenha sido citado no diário do Oden. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com os Reis dos Mares. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com o próprio Zunisha. E logo depois a gente vê o Momonosuke começando a sentir dores de cabeça. Sentindo dores de cabeça e depois ele se perguntando: quem é você? Essa fala é que realmente quebra a hipótese. Primeiro, ele sentir as dores de cabeça, a gente logo pensa no Zunisha podendo aparecer. Tanto que, no caso do Luffy, ele tá apagado e não faria sentido, né, ele também ter essas dores de cabeça, afinal, ele não tá consciente. Mas o Momonosuke, ele sente essas dores de cabeça e a gente sabe que quando ele sente ali aquela agonia na cabeça e tal, ah, meu Deus do céu, que voz ensurdecedora! A gente sabe o que vem por aí. Pode ser que seja o Zunisha, mas essa frase dele dizendo quem é você quebra um pouco das pernas dessa hipótese, porque ele já ouviu uma vez a voz do Zunisha. Então por que ele perguntaria quem é você se ele reconhecesse a voz que ele estivesse ouvindo? Realmente não batem
muito as coisas aqui. Pode ser que seja outra pessoa, pode ser que seja Shirahoshi. O pessoal tá começando a cogitar que a Shirahoshi debaixo do mar consiga salvar o Luffy. Inclusive lançaram uma teoria lá no grupo do Face dizendo isso, né? Que poderia ser o caso do Sabo ele ter conseguido sequestrar, entre aspas aqui, né, teoricamente na visão do governo, sequestrar a Shirahoshi e a Vivi ter tirado elas de lá, afinal elas estavam sendo perseguidas, né, elas estavam correndo perigo, pode ser que ele tenha tirado elas de lá e talvez o Sabo, a Shirahoshi e a Vivi, eles acabem se envolvendo também agora no arco de Wano. São opções menos viáveis, opções menos pé no chão, mas que tem um pouco de fundamento, né? Poderia se encaixar de alguma forma através da fala, através do contexto que a gente está vendo aqui. Mas esse capítulo, de forma geral, ele envolve muito o Momonosuke. E isso, depois dessa parte aqui, é muito centrado no Momonosuke. E, cara, o momento dele tá chegando, o momento dele vai chegar ainda e ele tá próximo. Depois é mostrado o Chopper derrubando o Queen pelo pescoço, mas cara, mesmo ele conseguindo derrubar o Queen, olha que o Chopper ele é grande, olha o tamanho do Queen, né não? Ele tá ferido nas costas, ele tá cheio de flecha de doce nas costas e foi muito, cara, aquilo foi pesado. A gente sempre imagina o Chopperzinho pequenininho ali, né? Mesmo que ele esteja na forma de Monster Point dele, a gente vê ele pequenininho, cara, coitado do Chopper, né? Cheio de flecha nas costas e ele dizendo que não tá conseguindo dar dano. E uma coisa aqui, cara, aparece um flashback dele conversando com o Caesar Clown e o Caesar Clown ajudando o Chopper a conseguir aumentar o limite da Rumble Ball para 30 minutos. Ele conseguindo manter o Monster Point por 30 minutos agora. Beleza, ele aumentou esse limite. O Caesar Clown já começaram a ressuscitar a ideia dele entrar no bando. Olha só, que homem caridoso, né? Que personagem de hombridade. Mas mesmo que o Chopper ele consiga lutar por mais tempo, óbvio que ainda é uma corrida contra o tempo. Ele precisa ainda fazer alguma coisa. Ele até consegue desviar do laser do Queen, mas cara, é aquilo. Não significa necessariamente que ele tá acima, ele tem uma velocidade de relação acima da velocidade da luz. Não significa que ele é mais rápido que a luz, né? Vamos colocar aqui o pé no chão de novo. Claro que ele vendo a boca do Brachiosauro abrindo e uma arma apontada para ele, ele vai abaixar ali e tentar sair da frente. Então é uma reação prévia ali, né? Não significa que ele viajou, ele conseguiu reagir mais rápido que a velocidade da luz. Não, ele só viu que estavam apontando uma arma para ele e ele saiu da frente. E depois o anúncio da derrota do Luffy para toda a Onigashima. A gente vê todos os pequenos núcleos e a reação de todos os personagens envolvidos numa bela de uma página dupla ali. Várias das lutas, inclusive, né, do Frank, por exemplo, do Jinbe, todas elas estão, inclusive da Robin também, o Brook, todas essas lutas elas estão no chamado stand-by. O Oda ele deixa os personagens teoricamente se enfrentando, mas até aquele momento nada realmente acontece. É como se na prática eles estivessem só se olhando, não houve nenhuma consequência na luta desses personagens. Só vai realmente acontecer alguma coisa relevante quando o foco for mudado para essas lutas de vez. Inclusive um detalhe, sendo dito que o Luffy ele tem a maior recompensa dos rebeldes em um ano. Isso indica ali, muito provavelmente, que ele tem uma recompensa ainda maior do que a do Marco, né? Talvez seja o Oda dizendo, olha só, galera, eu sei que o Marco é muito fodão e tal, mas vamos acalmar aqui um pouco as coisas. Se acalmem aí um pouco que a recompensa dele não vai fugir muito do padrão dos outros comandantes. Isso, obviamente, assim como o Kaido ele estava dizendo, foi para quebrar as pernas, tentar quebrar o espírito daquelas pessoas. Primeiro você derrota o líder para assim depois você quebrar a perna de todos os outros, né? Foi isso que ele tentou fazer, quebrar o espírito, mostrando que ele conseguiu derrotar até mesmo o principal, o mais forte, o que tem a maior recompensa de todos. Depois o capítulo ele foca mais uma vez no Momonosuke, continuando a ter dores de cabeça. Olha, se liguem, galera, se liguem, esse negócio não tá à toa não, esse negócio tem coisa aí. Mas enfim, segue essa parte final do capítulo, começa o negócio a ficar visceral com o Fake Oden aparecendo mais uma vez e a Kiko indo pra cima dele. Cara, ela mais uma vez se sensibiliza e não consegue golpear o Fake Oden. Cara, eu tento não dizer, mas é difícil.
é o clássico mulher em shonen. E isso, cara, considerando ela sendo uma personagem transexual mesmo, assim. Virou mulher, parece que perde a moral em batalha, infelizmente. Mas ainda assim a cena foi, cara, a cena foi visceral, dela sendo atravessada ali, sendo perfurada ao meio. Nossa, aquela cena foi bizarra. Eu não acredito que ela vá morrer, não acredito que ela de forma alguma vá morrer, mas ainda assim não tirou o peso. Pelo menos a sensação que foi passada pra mim foi ainda 100%. O peso da cena pra mim, mesmo sabendo, não vai morrer, mesmo assim, o impacto da cena foi enorme. E depois chega o Kinemon. Chega o Kinemon pra finalizar o Kanjuro de vez. E dessa vez, realmente dando a impressão de que aquela sensação que a gente precisava sentir. A sensação de vingança concluída. Por mais que o Kanjuro também não vá morrer, ele provavelmente vai ser preso, vai ficar apagado pro resto desse arco de Wano, é capaz dele ser preso de alguma forma, talvez realmente não vá morrer, mas ainda assim a finalização foi digna. Aquela página do Kinemon, ele cortando ele. Claro que quando é a cópia, ele vai e tenta cortar a cabeça direto, né? Mas considerando que é One Piece, ele vai cortar o torso do personagem quando for um corte real, mas finalizou ele e foi uma cena também mágica. Foi uma cena muito impactante, mas não para por aí. A terceira cena impactante desse capítulo, que foi uma sequência, foi uma escada de hype nesse quadrante final do capítulo, que foi o Kaido apareceu assim, o Kaido chega pra, derruba assim, quebra a caveira e fica, cadê? Me dá o primeiro. Bom! Parece que ele viu o primeiro mesmo. Meu amigo, o primeiro que ele viu na frente dele. O quê? Você! Bom! 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 O Kinemon tentando segurar o golpe do Kaido e tendo as duas espadas quebradas. E provavelmente não só as espadas, talvez o próprio crânio dele, cara. Ele agora não vai se levantar. Sim, o Kinemon ele teve um buff bem grande, teve um buff bem grande sim no arco de Wano agora, mas eu acho que dessa vez ele não levanta mais pra continuar a lutar, cara. Foi realmente uma forma de finalizar e claro que ele não vai morrer, né? O Kinemon ele não vai morrer, padrões de One Piece ele não vai morrer, mas só dele sendo finalizado dessa forma, inclusive a clava do Kaido parece que tá rachada, não sei se é efeito dos raiozinhos, né, hack do rei, enfim, né? Inclusive ele deu porradona com o hack do rei avançado mesmo, foda-se. Não sabemos se é efeito desses raiozinhos, hack do armamento também, ou se a clava ela tá realmente rachada. É bem capaz, sim, do Luffy ele ter conseguido rachar naquela troca de golpes que ele teve com o Kaido. Mas enfim, o Momonosuke ele presenciando tudo isso é agora. Esse é o momento. Onigashima tá perto de chegar em Wano, em terra firme, e pode muito bem ser o caso do Momonosuke agora ele conseguir impedir que a própria ilha de Onigashima ela caia em cima de Wano, conseguindo assim também gerar nuvens que sustentem Onigashima inteira. Essa é a hipótese mais viável. A segunda hipótese, sempre lembrando, seria o Fujitora com o poder da gravidade dele impedindo que Onigashima caísse em cima de Wano. Mas, bom, eu quis lembrar aqui porque caso eu erre um, pode ser que eu acerte o outro. Mas como eu falei, muito desse capítulo foi centrado no Momonosuke, muito daqui pra frente também vai continuar a ser centrado nele. Essa batalha do Kaido, e eu achei muito legal que o Kaido ele saiu de lá pra assim evitar uma outra maratona até os personagens eles irem até lá em cima. Tudo bem, o Luffy ele vai ter que voltar, né? Já que ele caiu no mar, ele vai ter que voltar ainda assim, vai ter que fazer a maratona dele, mas foi legal que o Kaido ele não ficou lá em cima esperando todo mundo fazer as coisas chegar até lá em cima, né? E, enfim, ele foi sim atrás da galera e agora a gente vê o núcleo, o outro núcleo de personagens envolvido na luta direta contra o Kaido. Provavelmente o Yamato vai chegar até o Kaido, o Momonosuke tá muito perto dele também, só falta o Luffy, enfim, a gente vê esse núcleo principal de personagens que tem uma relação mais direta com o próprio Kaido, eles agora começando a se envolver na luta diretamente. Então a gente finalmente está chegando ali no cenário final da batalha dele. Lembrando mais uma vez, se você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Lembrando que toda semana tem vídeo sobre o mangá de One Piece aqui no canal, então não perde essa chance de se inscrever, beleza? Até a próxima, tchau!